Então, sejam todos bem-vindos à nossa Pride Week. Essa é a segunda edição de uma semana super importante para a gente. Ela começou no ano passado presencial, esse ano a gente adaptou para a vida remota. E acho que, enfim, a gente teve alguns ganhos de poder organizar com pessoas que talvez não conseguiriam estar com a gente pessoalmente. E a gente vai se ajustando. Então, a gente pensou em algumas possibilidades para o nosso encontro de hoje, para deixar ele ainda mais valioso. Antes de tudo, super agradecer a Ed pela disponibilidade, por abrir o tempo, abrir a casa, abrir a voz, para compartilhar com a gente um tema tão importante. Para quem não conhecia ainda, a Cheesecake Labs é uma empresa de desenvolvimento de software, aplicativo web e mobile. A gente tem uma forte conexão com o Vale do Silício, grande parte dos nossos parceiros são de lá, então por isso que a nossa comunicação é inglês e português, vocês devem ter visto, para que a gente também consiga alcançar os nossos parceiros e impactá-los com os nossos valores. A Pride Week fala sobre os nossos valores, que é respeito às pessoas e abraçar as diferenças, por acreditar que a humanidade é diversa, por entender que a humanidade é diversa, que para ser estratégico a gente precisa abraçar essa diversidade para que os nossos produtos eles realmente resolvam problemas de pessoas reais e não só de uma bolha que a gente sabe e estereotipada. E então a gente pensou uma agenda assim para a semana inteira. Então a gente começou na segunda-feira com pautas internas, com protagonismo de cakers, e a gente também circula com pautas abertas à comunidade para também atingir um número maior de pessoas e que a gente possa impactar cada vez mais através dessas vozes empoderadas como da Ed. E para deixar vocês a par, a Helena depois também vai compartilhar, a gente continua a semana com mais programação na quinta e na sexta. Na quinta, a gente vai ter a Vitori falando sobre ativismo digital e pautas raciais. E na sexta, a gente vai ter uma fala do Rodrigo sobre o processo de autodescoberta. Ele é psicólogo, gay, então vai falar um pouco da vivência dele também na comunidade e como profissional. E antes de passar a palavra para a Ed, porque não é eu que vocês querem ouvir, eu sei que é a Ed, todo mundo se coçando, eu também estou me coçando para ver todas as receitas. A gente define como padrão nos eventos da Cheesecake, para quem ainda não participou de nenhum, alguns conceitos de lugar de fala. O que isso significa? Vocês, por causa da nossa limitação remota, vocês devem perceber que o microfone de vocês está mutado, isso é para evitar ruído, né? Mas o intuito aqui é ser uma conversa. Então a Ed preparou todo um conteúdo, enquanto ela também cozinha, então é um cook and talk. Mas a gente também pode interagir através do chat, assim que a gente tiver todas as pessoas na sala e conseguir ter o nosso momento mais intimista, a gente vai conseguir desmutar vocês, então não deixem de interagir no chat ou fazer esse pedido, é só para realmente não ter o ruído. E o cuidado que a gente pede sobre a fala é que a gente seja muito respeitoso e que quando a gente for falar e não for da comunidade, a gente fazer em tom de pergunta, porque a gente não tem nenhuma experiência, vivência para poder se comunicar, para poder se posicionar como alguém da comunidade LGBTQI+. Já quem é da comunidade quiser trocar, fazer alguma troca da sua vivência, enfim, fica super à vontade também. E eu e a Helena e a Nath, que somos DHO aqui da Cheesecake, a gente vai ajudar a fazer essa mediação. Então, a gente vai estar bem de olho no chat e intermediando com a Ed e controlando o tempo também, para deixar esse tempo bem precioso, que a gente sabe também que tem a disponibilidade aí da Ed de vocês separar essa agenda. Então, já dei um monte de spoiler sobre o que a Ed vai falar. Não vou te apresentar mais, Ed, apresenta você aí, quem é você na fila do pão. Queria agradecer e colar esse babado aí do lugar de fala, que é um termo que gera bastante controvérsia, né? Mas é exatamente o que você disse, né? Então, sempre com muito respeito, sempre entendendo o seu lugar e como a sua fala pode atingir as pessoas que já são tão atingidas diariamente, né? Então, acho que é bem nesse sentido. Então, vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Edinara Rebonato, mas a galera me chama de Ed, para os mais íntimos. Eu sou mercadóloga, trabalho na área de eventos, sou produtora cultural, mas também trabalho numa empresa de tecnologia, sou executiva de contas numa empresa de tecnologia de Florianópolis. Ai, tá entrando mensagem aqui, eu colocando para o lado, desculpa. Eu trabalho na área comercial, então, dessa empresa de tecnologia, aqui em Floripa, a iMobile Tecnologia, para quem não conhece.
E também sou produtora cultural e gestora na Bateu, que é um coletivo LGBTIQ+, promove eventos de música eletrônica. E agora, inclusive, já fazendo jabá, essa semana, dia 28, a gente vai lançar o nosso portal de conteúdo e notícias voltado para a nossa comunidade, né? Então, a gente quer criar bastante material reflexivo, matérias investigativas, que façam sentido para a gente, assim, né? Uma comunicação mais leve também nesse período tão difícil que a gente está passando. Então, acho que do que eu faço seria isso. E sobre ter esse negócio da comida, né? Como que a gente chegou num Cook Talk? Eu sempre gostei muito de cozinhar, mas sempre correndo, né? Sempre trabalhando muito, então é difícil cozinhar todos os dias em casa e tal. Há um tempo atrás, uns 5 anos, eu tive uma empresa de marmitex, então já tinha me jogado tentar ser empreendedora, né, nessa área. E, no fim, na época não deu muito certo, enfim, eu voltei a fazer o que eu sempre fiz, né? Trabalhar na área comercial de empresas, assim. E aí, agora, com a questão da pandemia e o isolamento social, enfim, a empresa em que eu trabalho acabou suspendendo os contratos da maioria dos funcionários, 90% do quadro foi suspenso. E eu me peguei, né, uma millennial sem um pila na poupança, tendo que me virar com um aluguel e tudo mais com orçamento muito limitado mesmo, assim. E dentro desse orçamento eu tive que escolher que conta que eu ia pagar e ao mesmo tempo ter um orçamento X no mês para minha alimentação. E foi aí que eu sentei, não me desesperei, sentei e criei um cronograma mesmo de almoço e jantar, né? Com um orçamento de R$ 10 por dia para 2 pessoas, que era o que a gente podia gastar naquele período, né? Eu e meu companheiro. Então, foi bem difícil, mas eu consegui me alimentar de maneira saudável, gostosa e com esse orçamento. E aí eu resolvi compartilhar isso com as pessoas, porque eu acho que acredito que tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? A gente não tem que ficar retendo informação, retendo conhecimento, tem que mandar para todo mundo mesmo, né? E aí eu comecei a publicar essas receitas no meu Instagram e virou um sucesso, assim, tipo, muita gente que nem me seguia começava a olhar os meus stories para cozinhar, ver as receitas, enfim, se inspirar nas receitas. E aí até eu troquei o meu user, agora é Vegetal Influencer, porque eu ajudo a galera com as receitas, enfim. Então, é por isso que hoje eu tô aqui falando sobre bissexualidade, porque eu sou bissexual, e trabalho com eventos e com produção cultural para a nossa comunidade, né, LGBTI+, mas também cozinho e sou vegetal influencer. Ali, ó, cadê o Insta pra gente? É Rebonato, meu sobrenome, .veg, VG. Aí depois você olha lá nos destaques que tem as receitas deliciosas por até R$ 10. E então esse período para mim foi não sou tilelê, obrigado coronga, nunca, jamais, né? Mas foi um período de bastante autoconhecimento, assim, foi, de alguma forma, acabou sendo proveitoso para eu encontrar o meu lugar no mundo, me encontrar como pessoa, enfim. Então, não vou me alongar muito nisso, né? Essa sou eu. Tem bem mais coisa, quem me conhece melhor sabe de outras coisas da minha vida, assim, mas que não é pertinente agora, né? Então, vamos lá. Eu vou só primeiro começar com a receita, antes de iniciar o papo todo sobre o apagamento bissexual dentro e fora da comunidade LGBTQ+, porque a receita precisa ir para o forno. Então, eu vou primeiro fazer a receita aqui, o início dela, para que vá para o forno e aí a gente consiga conversar de maneira mais fluida, tá? Então, bora lá. E a receita surpresa é o quê? Um cheesecake! Nossa, que receita inédita. Vamos lá. Então, eu tenho algumas coisas que eu já deixei pronto, né, antecipadamente. A receita é vegan, né, então ela não vai ser feita com cream cheese, com manteiga, com esses ingredientes tradicionais.
ela é uma releitura, né? Porque tudo que é vegan, ela não é para imitar tal alimento, né? Se tiver pessoas veganas aí na sala, podem falar sobre isso também, né? Então, os alimentos os ingredientes são substituídos e nunca fica a mesma coisa, mas muitas vezes fica parecido, né? A gente não quer imitar nada, a gente quer ter o nosso conceito de alimentação. Então, vamos lá. Tem outro detalhe que eu esqueci. Olha só, gente, a primeira vez que eu fiz essa receita, eu fiz nessa forma aqui. Tá? Que é uma forma de silicone, uma forma razoavelmente fina, né? Mas deu super certo e tal. Eu fiz o cheesecake de manjericão com calda de goiabada. Ficou uma delícia, maravilhoso. Aí ontem eu fui testar a receita nessa forma aqui. Eu até comprei essa forma só para fazer o babado aqui para vocês, ó. Com fundo removível. Só que ficou uma porcaria horrível. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o cheesecake. Ele ficou assim, ó. Ele ficou muito fino. Ele ficou muito fino porque aquela forma é maior que a outra de silicone e o tofu ele não se comporta no forno como o cream cheese, né? Então ele não cresce. E o sabor tá maravilhoso, o cheiro tá gostoso, tudo, só que a cara dele não ficou boa. Então, hoje eu fiz um outro teste, saí mais cedo do trabalho, vim correndo, e deu super certo, graças a Deus. E aí eu fiz nessa forma aqui. Então, a sugestão... Pizza de cheesecake. A sugestão para vocês é que se faça numa forma de cupcake mesmo, dessas de silicone, que aí você pode dividir a receita, né? De que ela vai ficar bem fofinha, bem gostosa. E não vai gastar tanto tofu também, que é o ingrediente mais caro, né? Ou faz fininha mesmo, aí fica a teu critério, como é que acha melhor, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que tem que se fazer, que eu já fiz antecipadamente, é triturar a bolacha maisena. Eu vou mandar a receita para vocês também, tá? Vou pedir para as meninas enviarem a receita e os artigos que eu estudei para trazer essa pauta para vocês, tá? Tem alguns artigos, alguns links e tal. Quem quiser depois continuar pesquisando, eu vou disponibilizar. Então, essa bolacha maisena, ela foi triturada. Na receita são 300 gramas de bolacha maisena. E aí aqui eu coloquei óleo de coco sem sabor e amassei até ficar nessa textura. Então, essa aqui é a textura da bolacha maisena. Então, só vou rapidamente aqui, para a gente não se alongar muito na questão da receita, forrar. Então, você forra a forma, seja ela Isso, vou passar por escrito depois. A receita e também os artigos do tema. Então, beleza. Forra o fundo da forma, ou nesse caso aqui, de cupcake, né? Fechou. Ladinho. E agora, a gente vai passar no processador de alimentos ou no liquidificador os ingredientes com o tofu, né? Então, bora lá. Eu tenho aqui um tofu, vou mostrar para vocês, que eu comprei ali no Pantanal, de um pessoal que até tá lutando aí para passar pela crise da pandemia e tal. Depois posso passar o contato para vocês também. Muito barato, R$7, 400 gramas de tofu. Tá? Então, esse valor é bem acessível. Tipo, aqui na Lagoa, em qualquer lugar, é R$15, 250 gramas. Lá, R$7, 400 gramas, né? Então, nesse caso dessa receita, se for para forma grande, a gente vai colocar 300 gramas de tofu. Tá, então, eu vou colocar aqui no processador. Aqui. Açúcar, eu uso só açúcar demerara, esses menos refinados, mas se você quiser usar o açúcar cristal normal ou refinado aí da sua casa, não tem problema também.
Aí de açúcar, deixa eu ver aqui, 1/4 de xícara de açúcar, tá? Eu tinha pesado antes, não lembro. Aqui. 1/4 de xícara de açúcar, 3 colheres de polvilho doce. Eu tinha separado aqui também. De polvilho doce. Suco de um limão. Pode colocar umas raspinhas também, que fica bem gostoso. Duas colheres de baunilha. Baunilha. Tá. E é isso. Aí, como eu gosto de inventar moda, eu coloquei manjericão na receita. Então, manjericãozinho, lavado e seco, né? Coloquei um punhado, assim, meia mão de manjericão, só para dar um gostinho. Então, eu vou passar aqui no processador rapidinho. Não, a bolacha está separada. A bolacha eu já forrei aqui, ó. São 2 camadas. A primeira camada de bolacha, 3 camadas. A primeira é de bolacha triturada, maisena com óleo de coco. Aí agora essa mistura que eu fiz para ser o creme, né? E depois que assar e for para a geladeira, aí a gente coloca a calda de frutas vermelhas aqui de morango, tá? Então, vou colocar para cá. Forra a forma, seja ela a redonda ou essa aqui de cupcake, e vai para o forno por 20 minutos aproximadamente, se for essa pequena. Se for a maior, pode ser uns 25 a 30 minutos. Só cuidar para não tostar muito o tofu, porque aí ele não fica tão saboroso, tá? Então, beleza. Se tem uma coisa que eu aprendi na comunidade LGBTQ+, é ser truqueira, né? Então, eu já fiz a receita antes. Esse aqui não vai agora pro forno, eu vou colocar depois pra gente não se alongar muito. E aí, depois eu vou trazer o que eu já fiz agora à tarde, só cobrir com uma calda para finalizar para vocês, tá? Mas da receita vai ter bem explicadinho como é que funciona. Só no truque. É bem isso. Bora lá, gente. Então, foi pro forno, depois a gente vai voltar para a receita, né? Espero que vocês estejam gostando até agora. E vamos para o que interessa. Falar sobre o apagamento bissexual dentro e fora da comunidade LGBTIQ+. Né? Então, esse é um assunto que não é muito debatido, não é muito pautado. Inclusive, os coletivos aqui no Brasil, uma das maiores lutas é poder participar dos congressos, seminários, encontros, principalmente no mês do orgulho, né? Então, inclusive, estava falando com as meninas antes, quero agradecer a oportunidade, porque esse é um primeiro passo para que a gente pulverize essa ideia, para que as pessoas passem a falar sobre, né? E não achem que é uma luta mais ou menos importante que as outras, né? Isso é uma coisa que eu quero deixar claro antes de a gente começar. Quem já me conhece que está aí participando, eu não estou conseguindo ver quem está, mas eu já vi que está o Lucas, está a Luísa, que são meus amigos, né? Então, a Júlia Elô, é meu assistente aqui do lado, tá falando. Então, tem algumas pautas que eu acredito que não que elas sejam melhores ou piores, mas é que elas são emergenciais, são pautas que elas estão em voga e que elas precisam ser discutidas primeiro do que as outras, porque se elas não forem discutidas, a gente não vai chegar em lugar nenhum, como a questão racial, por exemplo, né? Então, eu sei que eu não vim para falar disso hoje, né? E em alguns momentos não é o meu local de fala também, mas como uma branca combatendo, né? A branquitude Então, só para deixar claro que o meu viés ideológico, eu sou feminista, sou antirracista, e é baseado nisso que eu pauto as outras coisas também, né? Então,
só para a gente esclarecer aqui quem é o quê. Né? Então, eu acho que para a gente começar a falar sobre o apagamento bissexual, que é uma pauta tão importante quanto as outras, mas que é esquecida, a gente tem que entender alguns termos que eles são um pouco confusos e às vezes as pessoas misturam uma coisa com a outra, não entendem, e esse não entender muitas vezes faz com que a gente vire chacota ou que as pessoas nos entendam mal, né? Então, dentro do guarda-chuva da bissexualidade existem outros tipos de sexualidades, né? Que são sexualidades não monossexuais, que se chama, né? Então, temos a pansexualidade, a polissexualidade e a sexualidade fluida, que essa é um pouco problemática, mas a gente vai conversando aqui sobre cada uma delas, né? Então, a pansexualidade, falando sobre bissexualidade ainda, somos pessoas que se atraem por mais de um sexo, né, e mais de um gênero, inclusive somos trans-inclusivos, né, a gente se atrai por independente de sexo, gênero, enfim, né, e dentro da pansexualidade existe, é mais uma questão de termo, né, o pansexual ele se atrai por qualquer pessoa, qualquer gênero, de maneira geral, e o bissexual ele tem uma tendência a se envolver com um determinado sexo ou gênero, mas se envolve com todos, né? Se atrai por todos. E temos ainda a polissexualidade, que a pessoa sente atração por vários, mas não por todos. Então, no termo, a diferença seria essa. E a sexualidade fluida, que diz que a pessoa navega, flui por vários tipos de sexualidade, né? Essa é um pouco controversa, porque vai contra o que a gente tem lutado para que não aconteça. Que as pessoas acharem que a gente está confuso, que uma hora é hétero, que uma hora é lésbica, que uma hora é gay, uma hora é hétero. Né? Então, tem essa questão do termo, que é uma discussão mais acadêmica, é outra pauta, mas só para vocês saberem que existe isso também, né? Existem essas discussões. E dentro do que a gente se propõe a falar aqui hoje, eu acho importante a gente entender o que é o apagamento dentro da comunidade LGBTIQ+, né? LGBT não, né? LGTIQ+, né? Tirando o B. E dentro do meio hétero, né? Dentro da sociedade de maneira geral. E também esse apagamento que ocorre na mídia, que é um assunto bem importante, porque a gente não é visto, né? E quando é visto, ainda é representado com os estereótipos que fazem parte da bifobia, como a falta de caráter, ser vetor de doenças, por exemplo, que é algo bem enraizado na cultura da bifobia, e assim por diante, né? Então, só deixa eu ver um negócio aqui do... Sim. E, enfim, então eu acho que eu trouxe algumas estatísticas também, que esses artigos que eu vou compartilhar com vocês depois, né, falam sobre como as pesquisas em torno da bissexualidade iniciaram, como elas foram... naquela época foi importante para iniciar essa discussão, mas elas causaram muita confusão, porque as pesquisas na área da psicologia entenderam que a bissexualidade ela era uma confusão mesmo e que era um período entre a heterossexualidade e, enfim, o que você decidisse ser, né? Mas foi errôneo, né? Isso não está correto, porque as pessoas elas podem simplesmente serem bissexuais, não serem monossexuais, né? Então, tem mais esse termo aí que é um termo importante, que são as monossexualidades, que é a diferença entre quem é bi, pan ou poli, que são pessoas que elas se relacionam apenas ou com o gênero oposto ou com o mesmo gênero, né? Então, inclui gays, lésbicas e pessoas héteros dentro desse termo. E é algo que também precisa ser discutido, porque as pessoas não entendem como que um bissexual ou uma bissexual pode ter essa possibilidade, né, de se relacionar com várias pessoas, enfim. Então, isso também entra na bifobia, né? E aí, para falar um pouco, antes de falar sobre esses dados, enfim, essas estatísticas, eu quero contar como é que foi a minha vivência.
Eu sei que a vivência nem sempre é o melhor caminho, porque você está falando da sua vida, a sua vida não se aplica a todo mundo e cada pessoa transita de uma maneira diferente, né? Mas eu quero falar um pouquinho sobre como foi para mim me descobrir como bissexual, né? Me descobri na adolescência, quando eu tinha 17 anos. Foi a primeira vez que eu tenho toda aquela questão da heterossexualidade compulsória, né? Então eu sempre achei que era hétero até essa idade, até eu ficar com uma mulher a primeira vez, que foi maravilhoso, mas eu senti muito nojo, muita repulsa, muita vergonha, que na minha cabeça era errado fazer aquilo e, né, enfim, esse processo de heterossexualidade compulsória que todos nós passamos e que a gente acha que é errado fazer algo diferente do que a sociedade nos diz que tem que fazer, né? E aí foi um processo bem difícil, primeiro eu achava que eu era lésbica, então eu fiquei um tempo, assim, me relacionando só com mulher, aí depois eu senti vontade de ficar com homem de novo, aí já começou a virar toda uma confusão, e isso da bissexualidade e das outros termos que estão no mesmo guarda-chuva, é que as pessoas, elas sofrem uma violência que ela é invisível, e eu acho que isso justifica o bissexual ou a bissexual ser invisível dentro, tanto no meio hétero quanto dentro da nossa comunidade, porque a gente não apanha na rua por ser bissexual, né? A gente não sofre uma violência como uma pessoa trans, por exemplo, né? Então é uma violência que ela é muito mais mental do que uma violência física de fato. E até não é à toa que o Setembro Amarelo é no mesmo mês do mês do Orgulho Bi, né? Então, a gente sofre muito com doenças mentais, né? Com problemas ligados à depressão, por essa descredibilização que a sociedade nos dá, né? Nos deixa sempre em cima, numa faca de dois gumes, né? Não consegue escolher para que lado vai. Então, a minha vivência foi bem difícil nesse sentido, mas, claro, superei e algum tempo eu me entendi como bissexual e me assumi assim para o mundo, né? Todas as pessoas da minha família sabem que eu sou bissexual, eu tenho um companheiro que é bissexual também. E é isso que a gente está tentando pulverizar, né? A informação de que a gente existe e que a gente quer ser respeitado e que é preciso estar nos espaços discutindo as violências que a gente sofre também, né? Independente de elas serem físicas ou serem mentais, né? E aí, fora isso, isso já abre um outro gancho, né? Uma outra discussão, porque gays e lésbicas, assim, na discussão mais acadêmica, né? Dizem que a violência que o bissexual sofre, se for uma violência física, né, assim, mais especificamente, é quando uma pessoa lê ela ou ele como gay ou como lésbica. Obviamente, se eu tiver de mão dada com a minha namorada na rua, eu não vou apanhar porque eu sou bissexual, eu vou apanhar porque eu sou lésbica, na leitura do agressor ou da agressora, né? Então, é óbvio que isso acontece porque a bissexualidade ela nem é discutida. Essa pessoa que nos viu na rua, ela nem pensa que pode existir a possibilidade daquele casal ser bissexual, né? Então, a gente é tão invisibilizado que nem essa possibilidade existe para que a gente seja abordado ou, enfim, né? Seja agredido que seja. Né? Então, é bem difícil, até dentro da nossa própria comunidade, ser respeitado por esses motivos, assim, são discussões que, eu não invalido a discussão, eu realmente acho que é real isso, mas que a gente também tem que mostrar para as pessoas que a gente existe, que as nossas relações também existem, que também estão dentro da sigla, né? Quem me conhece de sempre, eu sempre digo, né, que o B não é de brócolis. Tem gente que nem sabe do que é o B da sigla, né? Ontem, inclusive, um amigo meu mandou um negócio no Instagram da Britney Spears, né? E aí ele falou assim, descobri do que é o B agora. Eu disse, eu vou printar isso e vou mostrar amanhã na live para um exemplo de bifobia. E ele viu, servir para alguma coisa. Mas isso é muito real. E essas mini violências, né, essas pequenas violências, elas fazem muito diferença no nosso psicológico. Eu lembro quando eu assumi meu relacionamento com meu companheiro, que também é bissexual, só que ele é um homem afeminado, né? Então,
Quando a gente assumiu o nosso relacionamento em público, a gente sofreu muito linchamento virtual. As pessoas comentando assim, mas não era gay, sabe? Colocando ele como um homem gay, simplesmente porque ele é um homem afeminado, né? Enfim. Então, são esses tipos de violência que a gente vai colocando na nossa mala, né? E vai indo, e uma hora estoura, né? Estoura essas doenças, né? Taxa de suicídio super alta entre bissexuais. E outras coisas que ocorrem, e aí esse apagamento, ele ocorre de várias maneiras, né? Primeiro, esse negócio da existência, que as pessoas insistem em dizer que não existe bissexualidade, que isso é uma transição entre a heterossexualidade e a homossexualidade ou a lesbianidade, né? E aí, quando você tem um relacionamento com uma pessoa hétero, você tem a questão do fetiche, né? Fetichizado e tal. Quando é um homem, o homem tá no armário. Então, são essas mini violências que vão ocorrendo, né? As pessoas vão largando isso para você e você não se assume. Então, o apagamento, ele tem várias etapas, né? Porque você não se assume no seu trabalho, que provavelmente você vai sofrer vários tipos de preconceito, né? Então, o apagamento começa aqui. Aí você não se assume na sua família, porque a sua família não vai entender que você é bissexual. Ela vai achar que ou você é lésbica ou você é gay. Então, e aí você vai sofrer outros tipos de violência, de não aceitação e etc. E se você se relaciona com uma pessoa, no meu caso, eu já namorei mulher que tinha medo que eu trocasse ela por um homem, por exemplo, né? Como acontece o contrário também. Então, além de a gente ter todo esse problema com a aceitação e com a resposta que a sociedade vai nos dar, quando a gente está num relacionamento, a gente tem que lidar com a insegurança da pessoa que está se relacionando conosco, além de tudo, né? A insegurança de que pode trocar por um homem ou por uma mulher, é bem complicado. Então, a gente acaba não falando para as pessoas que é bissexual. Se eu estou num relacionamento com um homem, ok, estou hétero. Então, se eu estou num relacionamento com mulher, ok, estou lésbica. Porque se a gente falar, se a gente se abrir, se a pessoa não for compreensiva, não ter um entendimento, né, vai rolar essa questão da insegurança e jogar isso tudo para cima da gente, nessa pressão nos relacionamentos. E com esse meu relacionamento, né, que eu estou usando uma experiência pessoal, mas já trazendo dados que são gerais, né, a gente acaba sendo acusada de ser vetor de DST e ST entre homens cis que a gente se relacione, passando ISTs e DSTs para suas companheiras lésbicas, né? Então, isso é bem sério, foi algo que começou lá nos anos 70, 80, por aí, que o movimento bissexual é muito recente, né? Então, as primeiras conquistas, as primeiras marchas, revoluções, etc., elas vieram nos anos 70, aproximadamente. E aí, nessa época, que começou isso nos Estados Unidos, os primeiros coletivos também, aqui no Brasil foi o boom do HIV. Então, no boom do HIV, homens bissexuais foram acusados de contrair HIV com homens gays e transmitir para a esposa em casa, por exemplo. Então, e isso foi uma cultura que se criou e que ela é pulverizada até hoje. Então, pessoas bissexuais, elas são ligadas a essa expressão de vetores de DST e ST. É absurdo, assim, é uma violência bem explícita e é muito triste, assim, ser acusado ou que uma pessoa te fale isso, sabe? Então, como eu sempre digo, são mini violências que elas vão indo, e quando vê, você já tá com um problema psicológico super avançado, assim, já não consegue lidar com as emoções, já não sabe mais direito quem você é, já não... E isso também é muita falta de informação, porque se você é bissexual, não consegue se assumir por todos esses motivos que eu já disse antes, e além disso, não se sente amparado por uma comunidade que vai te dar subsídio, vai te dar apoio, vai te dar informação para que você não se sinta mal, é pior ainda, porque aí você tem que se cuidar sozinho, você tem que se virar
sem informação nenhuma e sem ninguém para te ajudar. Então, eu acho que o que falta e o que é importante a gente levantando essa pauta é que a comunidade bissexual se una para que a gente possa se dar suporte nessas situações, né? Para que a gente possa pulverizar a informação e que não só isso, né, pulverizar para os demais, para que a gente possa se dar suporte, né, principalmente nessas questões psicológicas que são as que mais nos afetam, né? E aí, além disso, como é que tá o horário aí, Carol? 6h40, tem tempo ainda. Tem tempo? Uhum, tem 20 Ah, minutos tá. ainda, quase meia hora. Uhum. Ah, então tá bom, então tá tudo certo. E tá tudo certo? Beleza? Sim, o pessoal tá reagindo aqui no chat, ou dando Ah, então tá, risada. Uhum, tá ótimo. Os feedbacks, tá ótimo, amiga, muitos corações. então tá bom. O Igor não Beleza. vale, o Igor tá aí, ó, dando corações do teu lado. E então, isso, né, misturando um pouco da minha vivência com o que é o apagamento bi dentro da nossa sociedade de maneira geral, mas também dentro da nossa comunidade LGBTIQ+, eu tô falando mais sobre relacionamentos lésbicos porque é a minha vivência, né? Mas também com relacionamentos entre homens, mas que não necessariamente são relacionamentos gays, porque tem um bissexual ali no meio, né? Também existe esse estereótipo, né, de que o cara tá forçando uma heterossexualidade compulsória, de que não saiu do armário ainda, se é um homem mais... Eu tô dizendo afeminado, mas eu não acredito nesse conceito de feminino e masculino. Acho que a gente tem que quebrar justamente esses paradigmas, né? Mas só para vocês entenderem, né? Para me fazer entender. Quando o homem é mais afeminado, então ele acaba sofrendo mais ainda, porque daí lá na comunidade hétero, lá na sociedade em geral, ele é gay, ele é viado, e no relacionamento com um namorado, porque expressões bem, eu nem vou falar porque é coisa muito pejorativa, assim, né? Mas tem certos xingamentos bissexuais que é um negócio absurdo, assim, falando da vagina da mulher, enfim, né? Coisas que é desnecessário, que não preciso falar, que eu acho que todo mundo entendeu. E não vou dar ibope para isso. E aí a gente, dentro dessas vivências, acaba passando por esse processo de apagamento, né? E aí tem o apagamento da mídia, que esse é um apagamento que ele é bem bifóbico. Muitos artistas e muitas artistas bissexuais no Brasil não são lidos como tal. Citar exemplos, Ana Carolina, por exemplo, é bissexual, ela não é lésbica, mas se você vê meme na internet, é só meme da sapatão Ana Carolina. É feito um apagamento, assim, essas pessoas elas não conseguem se expressar como bissexual, então tu acaba só aceitando, tá, ok, eu sou lésbica. Cazuza, deixa eu ver, Ney Matogrosso, Gal Costa, diversos artistas aí, tô falando mais de MPB que é mais minha praia. Ludmilla, a Lula comentou aí. Então, a gente tem esse apagamento da mídia e quando a gente é veiculado, seja na novela, seja na minissérie, seja no filme, a gente sempre um personagem que usa o sexo com homem e com mulher para conseguir alguma coisa, né? Ter um enriquecimento, mostra como pessoa sem caráter, mostra como pessoa promíscua, então só reforça esses estereótipos que nada mais é do que bifobia. Então, como a gente não conhece o termo, a gente não sabe que essa é uma agressão, porque a gente não vê a agressão, a gente não vê as pessoas machucadas, porque o machucado está aqui, é difícil de entender que você está cometendo uma agressão, né? Por muito tempo, eu sou a da zoeira, né? Então, estou fazendo zoeira com um monte de coisa. E muitas vezes eu entrava na zoeira do negócio, bi não existe, tarará, para me enturmar, para fazer parte daquele momento, mas depois de um tempo eu vi que eu estava perpetuando uma fala que estava me machucando, né? Que estava machucando outras pessoas que não conseguiam se assumir. Então, a gente acaba entrando na onda
E o que eu penso, dos artigos, inclusive, que eu vou compartilhar com vocês, tem um que fala sobre esse processo colonial que a gente sofre, né? Então, tudo é duo, né? Tudo é homem ou mulher, frio ou quente, vida e morte, e as pessoas elas ficam com um bug, elas não conseguem entender quando você abre as possibilidades, né? Então, esse processo colonial ele é importante. Então, para quem que interessa o apagamento da bissexualidade, né? Tem, inclusive, algumas frentes de pensamento que dizem que é uma agenda social política, assim, o apagamento da bissexualidade, né? Porque se as pessoas começarem a pensar nisso, claro, aí tem controvérsias, né? Porque é uma orientação sexual, você não vai só simplesmente ler sobre colonização e dualidade e dicotomia geral e vai passar a gostar de todo mundo, né? Não é assim que funciona. Mas pelo menos entender que esse processo ele quebra o paradigma da nossa sociedade, né? Ele faz com que a gente pense diferente, pense fora da caixa. E não é o pense fora da caixa coach, né? É um pense fora da caixa de verdade, assim. De quebrar, de romper o processo societário que a gente aprende a ter desde criança, né? De que você não é como a gente pensa, né? Não é nasceu com um pênis, homem hétero, nasceu com vagina, mulher hétero, né? Que as coisas podem ser diferentes, não só na questão de gênero, mas também na sexualidade, né? Então, e aí o que acontece? A gente, na nossa comunidade, a gente acaba perpetuando muitas vezes esse pensamento colonial e hétero, né? Então, a gente acaba indo, claro, bem diferente, né? Não estou dizendo que o sonho do oprimido é ser opressor, Deus não é isso. Mas a gente acaba reproduzindo alguns comportamentos inconscientemente, né? E esse negócio da monossexualidade é um deles, de você afirmar. Até tem uma expressão que os coletivos do Brasil, bissexuais, eles têm trazido essa pauta também, que é um termo chamado monossexismo, em que é uma crença de que você não consegue se relacionar com mais de um sexo ou gênero, né? Então, a gente acaba reproduzindo na nossa comunidade isso. Quando uma mulher lésbica diz que é impossível uma mulher ser bissexual, que ela tá só aproveitando, em que em algum momento ela vai trocar por um cara hétero, porque era só uma experiência, isso faz parte dessa expressão, né, do monossexismo e também da monossexualidade. Então, a gente, sem querer, acaba fazendo a mesma coisa que o cara hétero faz lá com a namorada bissexual, né? Então, por isso que é bem importante a gente falar. Eu acredito nessa pulverização de fora para dentro, mas mais importante ainda de dentro para fora, para que a gente possa se unir e consiga acabar com essa bifobia entre a gente e depois ir mais forte, né, para fora. Então, é por isso que eu sempre digo que tem outras pautas que elas são emergenciais, né, e que tudo bem, hoje eu estou falando sobre isso, não estou dizendo que não é emergencial, é também, mas num nível de prioridade tem outras coisas que a gente tem que discutir, se unir e ir resolvendo juntos para poder pulverizar na sociedade de maneira geral, né. Então, acho que seria mais nesse sentido. Acho que eu vou voltar para a receita um pouquinho. Eu falei, tô com a boca seca. Vou pegar ali o teste da receita que deu certo. Vai lá, Ed. E pessoal que tem dúvidas, podem ir colocando aqui. Aí eu vi que a Fernanda colocou uma. Fernanda, eu vou abrir o teu áudio para assim que a Ed voltar você fazer a pergunta, pode ser? Se não sentir confortável também, sinaliza aqui no chat que eu leio. Não, eu não quero fazer pelo microfone. Tá, eu vou ler aqui. Ô, Ed, a gente tem uma pergunta da Fernanda, que não sei se você já ouviu esse termo bifestivo, que só ficam com pessoas em rolê, não assumem relacionamentos homoafetivos. O que você acha? É um espectro da bissexualidade e não acha que isso invalida os relacionamentos homoafetivos? Pode ler de novo? Não sei se você já ouviu esse termo, bifestivos,
que só ficam com pessoas em rolê e não assumem relacionamentos homoafetivos. O que tu acha sobre Ah, isso? sim. É um espectro É, da bissexualidade e não acha que isso invalida os relacionamentos homoafetivos? foi a Ferrizo que Uhum, perguntou? isso. Oi, amiga, tudo bom? Então, tem... Ah, linda. Então, sim, já ouvi falar dos bifestivos, já fui acusada de ser uma, inclusive. Ai, ai. Então, essa questão do apagamento, ela tem bastante influência nesse comportamento, né? Porque muitas vezes um bifestivo, ele pode não conseguir assumir um relacionamento por todas as coisas que impactam o relacionamento homoafetivo, né? Então, a aceitação da família, etc. Então, a pessoa ela consegue lidar só tendo esse beijo na festa, e ela demora para desenvolver a bissexualidade dela, né? Ela demora para conseguir se aceitar. Então, muitas vezes a pessoa fica totalmente enrustida. E é isso, e sim, isso atrapalha bastante, né? Porque agora, vendo do outro lado, né? Porque eu tô falando só aqui como mulher bissexual, é, esse comportamento das mulheres lésbicas, por exemplo, quando elas dizem que vai trocar por um macho, né? Expressões que a gente escuta muito, não é à toa, né? Porque isso acontece bastante mesmo. Então, eu acredito que quando a gente puder falar mais abertamente sobre a nossa sexualidade, aceitar, entender, talvez o bifestivo ele acabe, assim, né? Porque a pessoa ela vai entender a sexualidade dela, ela vai conseguir se assumir de maneira integral. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não, pode tocando aí, eu vou fazendo aqui, fica tranquila. Aí eu vou Ah, ler. tá. Eu fiquei esperando o retorno. Buguei. A Fê tem mais uma. Fala, amiga. Tá. Ah, é verdade, amiga. A Talula pontuou ali. O espectro da bissexualidade não é 50-50, né? A gente se atrai por uma pluralidade, né? Uma diversidade sexual. Então, isso também é um erro, né? Dos estereótipos que a gente sofre. A pessoa, não, tá, mas você gosta de meio de mulher, meio de homem, aí fica aquela transição entre a heterossexualidade e a homossexualidade, né? Enfim. Que não se fala mais nessa palavra. Mas eu falei, porque eu tô acostumada. A Fê já Enquanto a... escreveu aí a pergunta? Não, ela tá escrevendo, mas enquanto ela não terminou de escrever, você consegue explicar mais sobre isso? Sobre não ser 50-50? Do que isso Claro, significa? porque vem de encontro com aquilo que eu falei no começo, né? Dentro do guarda-chuva da bissexualidade existem várias sexualidades, né? Então, a bissexualidade são pessoas que se atraem por vários sexos, vários gêneros, independente, né? E não tem, eles têm uma propensão a ficar mais com uns ou com outros, por exemplo, né? Então, acho que até por isso que a Luísa falou que não é 50-50, né? Eu posso ser bissexual, mas eu gosto mais de ficar com homem do que com mulher, mais com mulher do que com homem. Na pansexualidade não existe essa distinção, né? A pessoa se atrai por qualquer ser. E a polissexualidade, que se atrai por alguns, mas não por todos, então também tem mais esse, né? E que aí eu acho que até entraria o bifestivo, que é na sexualidade fluida, que é a pessoa que fica transacionando entre as suas sexualidades, né? Entendi, obrigada. Bom, eu peguei o cupcake, né? Foi na forminha de cupcake, mas peguei o cheesecake para mostrar para vocês como é que fica. Tava ouvindo? É que dela não escreveu, eu acho. Porque Ah, ela tava tá. ouvindo. Olha só, como é que fica na forminha, ó. Tá? Se for na forma grande, naquela refratária, que sai o fundo, aí, esse aqui, né?
E aí a calda, você pode fazer a calda de vários sabores, né? Eu optei por fazer a calda de morango, mas você pode misturar várias frutas vermelhas ou fazer com o próprio manjericão, fica legal também. Essa eu vou mandar a receita para vocês de morango, mas pode substituir por qualquer fruta para fazer a calda, né? Então, você usa aí vai depender do tamanho da sua forma, né? Se for uma forma grande, que nem aquela ali, uma bandejinha e meia, mais ou menos, de morango, né? Com uma xícara e meia de açúcar. Mas se for menor, que nem esse aqui, eu fiz menos. Eu fiz meia bandejinha com meia xícara de açúcar. E aí só passar no fogo, com fogo baixo, na panela, até virar um creminho, assim, virar uma caldinha. Assim, né? E aí eu vou trazer para vocês aqui o último decorado cupcake. Ficou uma delícia. Como eu falei para vocês, a aparência dele, a textura, ela não é que nem de um creme cheese, né? Ela é de tofu, então não é a mesma coisa, mas é super saboroso, muito gostoso, cumpre a função de um cupcake, de um cheesecake, fica cupcake na cabeça, de um cheesecake. E é isso aí. Aí depois eu vou mandar a receita para vocês. Nossa, parece muito, muito bom, muito bom. A gente tem 4 minutos, dá tempo para mais uma pergunta? Eu acho que a Fê ia fazer mais uma. Isso. Vamos ver. A Helena tinha uma também, né, Helena? Sim, de repente eu posso fazer a pergunta, então, enquanto a Fernanda escreve. Eu não fiz ela antes porque ela não se encaixava muito ali no que você estava discursando e tal, nas suas falas, mas hoje, lá no setor, virtualmente, surgiu uma dúvida que a gente estava comentando, Ed, e eu acho que talvez tu pudesse ajudar para esclarecer, assim. A gente viu um produto bonito, assim, que era uma Havaiana, da marca da Havaianas com arco-íris e tal, representando esse mês, e eu achei incrível, linda, maravilhosa, adoraria usar uma. Mas eu levantei esse questionamento, até que ponto é respeitoso eu usar artigos, enfim, que representem a comunidade se eu não faço parte dela? Até que ponto é uma homenagem, é um desrespeito, não é o meu local, né? Então eu fiquei com essa dúvida, assim, queria saber o que tu diz sobre isso, porque até onde eu vi, eu achei que não era seguro, assim, sabe? E eu queria entender contigo. Isso é bem dividido as opiniões, né, Helena? Porque eu, como profissional do marketing, acho que é um bafo, e você também deve achar isso, né? Se você fosse vender para o seu cliente um produto, né? Claro, não estou falando do marketing para a marca, mas eu estou falando de pulverizar a informação, né? Ah, que legal, porque isso do arco-íris. Aí 20 pessoas veem o chinelo do arco-íris e pensam, está no mês do orgulho LGBT, né? Usando um neuromarketing, sim, inconsciente. A minha opinião como profissional é que a gente tem que colocar os nossos símbolos na rua para que as pessoas vejam, independente se está enriquecendo uma empresa, enfim, né? Agora, tem outra linha de pensamento, que é essa questão da apropriação das causas, né? A apropriação das causas de maneira indevida, a apropriação das causas para enriquecimento próprio, enfim, para qualquer outra coisa que não seja auxiliar no combate às opressões que a gente sofre, né? Então, não sei, é meio dividida a opinião. Eu, como profissional, acho que a gente tem que sim colocar os nossos símbolos na rua, mas ao mesmo tempo fico preocupada de, sei lá, um boy hétero que bateu num amigo meu lá numa festa, tá usando uma havaiana uma havaiana, né? Do arco-íris. Eu acho que até vi isso no LinkedIn hoje, a galera criticando esse rolê, né? A única crítica que eu tenho nesse negócio da Havaianas é que eles usaram as cores erradas, né? Ainda por cima. Não sabia. Usaram as cores erradas. E o que acontece? Toda a luta, né? Ela acaba em algum momento se tornando um negócio meio mainstream, assim, meio, tá na moda eu usar o negócio do arco-íris, sabe? Até que ponto isso é positivo, não sei, assim, a nível de mercado, né, a nível de expansão. Mas quando uma empresa usa isso para enriquecimento próprio, eu acho que é o usar, sabe?
Tipo, a empresa usa o símbolo do arco-íris lá no mês do orgulho LGBT, mas não tem uma pessoa LGBTIQ+, empregada na empresa, sabe? Não desbafa assim. Então, Sim, a gente sabe que não faz muito sentido. entendi. Eu ia complementar a pergunta, mas eu vi que o Gabriel mandou ali no chat também bem exatamente o que eu ia complementar. Aí, se a gente abrir de repente aqui o áudio e ele quiser perguntar. Cri, cri. Consegui abrir o áudio dele aqui. Tá ouvindo? Acho que ele não conseguiu. Eu posso ler a pergunta aqui de repente. Ui, peraí. Deixa eu aqui. Pode ser. Pode ser? Então tá. Eu vou ler aqui. A pergunta dele foi o seguinte: em relação à apropriação da causa de um produto não pela empresa, mas pelo consumidor, pelo ser humano, o quão desrespeitoso seria essa utilização? Ele falou que teve problemas técnicos, não conseguiu falar mesmo. Foi isso. Ah, sim. Quando uma pessoa que não faz parte do movimento se apropria de um símbolo, isso? Isto. Então, isso é uma opinião edinara, né? Eu não acho muito legal, tipo, eu cancelaria essa pessoa, assim, porque ela não apoia a causa, ela não auxilia, não é um aliado ou uma aliada de nenhuma maneira, né? A não ser que essa pessoa seja super engajada, lute junto, né? Vá, participe, auxilie financeiramente quando é possível, com as nossas causas, né? Aí tudo bem, agora só uma pessoa querendo dar close, assim, eu acho lá. Eu cancelo na hora. Arrasou, tá respondido. Imagina, Gabriel. Lembrando que tem muitas pessoas legais no mundo que são super aliadas, super apoiadoras, enfim, né? Mas tem muito. Esse assunto é bem complexo, não é só isso, né? Tem a questão que se você está comprando é de uma marca que de repente está tendo um enriquecimento em cima de uma causa, então puxa várias coisas, né? Uhum. Porque se a pessoa foi lá e produziu a própria Havaiana da cor do arco-íris, aí eu tenho que dar um desconto para ela, né? Então, eu acho que a gente vai encerrando. Eu acho que a Fê, não sei se tem mais alguma pergunta ou não, mas é o nosso tempo. De toda forma, a Helena vai colocar aqui o Insta Vou da comer. Ed. Isso, só para dar a inveja. E o Felipe está colocando um comentário aqui que essas marcas poderiam usar parte dos seus lucros para destinar a instituições que nos apoiam. Sim, com certeza. Que é a mesma forma que eu estava falando antes, né? Você tem um programa da diversidade dentro da sua empresa, apoia as causas, destina um valor do produto para ONGs ou coletivos, aí ok. Eu acho que a gente tem que usar, as empresas têm que usar o capitalismo de uma maneira geral para nos ajudar, né? Para a gente ir em frente. Mas senão não, senão a gente já chama a polícia do cancelamento, na qual eu sou delegada, e já faz um bafo na internet. Ou como fala o Lu, ele chama, não sei se é, enfim, o Lu, chama os cachorros. Chama Chama os os cachorros. Isso. A Helena colocou aqui então o contato da Ed para seguir ela no Instagram e a gente poder continuar também em contato. E as nossas também, e a continuidade da Pride Week que vai até sexta-feira. Ed, muito obrigada por compartilhar Beijam o tanto. restante da Pride Week, porque a Vitória é uma bafa que vai falar na próxima, assim, eu amo ela de paixão. Tem muita propriedade. Ela é palestrante, né, gente? Eu vim aqui falar, mas eu não sou palestrante, então fiquei só no conhecimento empírico e do que eu pesquisei para trazer para vocês. Mas a Vitória, ela é profissional mesmo, né? Então ela já trabalha bastante tempo com palestras, eu acompanho o trabalho dela, que é maravilhoso.
e vai falar da questão que eu, no momento, acho mais importante, que é a questão racial, né? Que hoje é o que a gente tem que discutir primeiro, antes das outras coisas. Enquanto a gente não conseguir definir um caminho para a questão racial, a gente não vai mudar nada, nada, nem dentro do nosso movimento, nem fora. Perfeito. A Vitória, ela já teve numa fala na Cheesecake, na Female Week, e daí a gente convidou ela de volta. A Vitória fala amanhã. E o mesmo peso, né, Ed? Acho que, acho não, tenho certeza, a tua fala é super importante, super necessária. Obrigada por compartilhar tanto, por abrir esse espaço. E costumo falar falei ontem pro Arthur e antes, que assim, você não tem obrigação alguma, né, de ter que ensinar ou passar toda essa informação, e fazer isso assim de coração aberto, de boa vontade, tem mais valor ainda do que qualquer outra coisa. Então, de novo, muito obrigada. E é isso, galera. O pessoal tá rasgando elogio aqui do lado. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigada a todos os meus amigos que vieram aí prestigiar o bafo todo. E chega de piadinha que bissexual não existe, tá? Vou dar na cara de vocês. Perfeito. E obrigada a galera que esteve presente com a gente até o final, por toda também a troca e contribuição. Muito obrigada, galera. Muito importante pra gente. Obrigada, gente. Obrigada, Ed. Ai, Júlia! Beijo! Fechou então, galera. Um beijão. Tchau, gente! Tchau, tchau.